Em 1985, a Coca-Cola realizou uma das manobras mais controversas em seus 137 anos de existência, New Coke. Você deve estar pensando, o que há de tão controverso nessa bebida? Quero dizer, ela parece quase igual à Coca-Cola. Bem, a questão é que essas duas bebidas não têm nada em comum. A Coca-Cola mudou completamente sua fórmula icônica de mais de um século e criou a New Coke, substituindo todos os produtos Coca-Cola pela New Coke. E essa mudança provocou um enorme protesto entre seus clientes mais dedicados e enfureceu milhões de pessoas ao redor do mundo, fazendo com que a Coca perdesse dezenas de milhões de dólares. Por que a Coca mudaria sua fórmula após mais de 100 anos de sucesso? Bem, a fórmula original da Coca foi desenvolvida em 1886 por um homem chamado Dr. John Pemberton. Desde que seu xarope único foi misturado à água gaseificada, o refrigerante tornou-se um sucesso. O sabor era único, e durante a maior parte do século seguinte, a Coca liderou a indústria de refrigerantes. Tanto que, em 1948, já havia conquistado até 60% do mercado graças ao seu sabor característico e às campanhas de marketing fantásticas, a Coca era imbatível. Ela se entrelaçou com a vida americana e continuou sendo algo que várias gerações de pessoas consideravam muito especial. Mas então, as coisas começaram a mudar. Apesar de ainda ser o refrigerante mais vendido do mundo, a participação da Coca diminuiu nos anos 70 e início dos anos 80, enquanto a Pepsi ganhava destaque. Quando chegou o ano de 1984, a participação de mercado da Coca, que já foi dominante com 60%, havia caído para 21,8%, enquanto a da Pepsi havia subido para 18,8% e continuava crescendo. Por um tempo, executivos da Coca-Cola culparam o marketing da Pepsi pela perda de liderança no mercado. Em 1983, a empresa rival firmou um acordo de 5 milhões de dólares com Michael Jackson, que resultou em 7,7 bilhões de dólares em vendas, além de grande aumento na participação de mercado e reconhecimento da marca. O crescimento da participação de mercado da Pepsi foi impulsionado pela campanha publicitária Desafio Pepsi, iniciada em 1975. Nesses comerciais, consumidores comuns faziam um teste de degustação às cegas, recebendo um gole de Coca e outro de Pepsi. A maioria se surpreendia ao descobrir que preferia o sabor da Pepsi à Coca, tudo registrado pelas câmeras. Quero que você me diga o que acha. Tudo bem. Pepsi. Feliz. Foi um marketing inteligente, mas trouxe um problema para a Coca-Cola, pois os números mudaram e o poder passou para o outro lado. Mesmo em testes internos para identificar o refrigerante de melhor sabor, a empresa obteve os mesmos resultados. Uma das coisas que eles fizeram que ninguém sabia na época foi isso. Eles realizaram seus próprios testes de degustação às cegas. E eles ficaram horrorizados. Ao descobrir que a Pepsi, na verdade, venceu a Coca um pouco mais da metade das vezes. Era simples. Pepsi era mais saborosa que a Coca. Os executivos da Coca-Cola concluíram que o sabor da Pepsi, e não o marketing ou boca a boca, impulsionava o crescimento da Pepsi na Guerra das Colas. Para tentar recuperar sua grandeza, a Coca-Cola começou um empreendimento que acabou fracassando. Os chefes da Coca-Cola encomendaram um projeto ultra-secreto liderado pelo vice-presidente de marketing, Sérgio Ziman, e pelo presidente da Coca-Cola Estados Unidos, Brian Dyson. O objetivo desse projeto secreto era criar um novo sabor para a Coca. O que a empresa acabou desenvolvendo foi uma bebida que copiava o perfil de sabor da Pepsi. Tinha gosto de uma versão mais suave e macia da Diet Coke, adoçada com xarope de milho. Em testes de sabor, pesquisas e grupos focais, o novo sabor parecia ser um sucesso absoluto. Pesquisadores de mercado confiavam no sucesso da New Coke, mas alguns temiam que a empresa prejudicasse um produto já consagrado. E como se viu, a preocupação deles era mais do que válida. A morte, os impostos e a imagem de George Washington na nota de $1 são algumas das poucas constantes em um mundo em mudança. Agora, outra dessas certezas pode estar mudando. A Coca-Cola está para anunciar o que considera seu maior avanço histórico. 23 de abril de 1985 marca o dia em que a New Coke foi lançada com um sabor mais ousado, encorpado e harmonioso. O melhor refrigerante, a Coca-Cola, agora vai ficar ainda melhor. Muitos estavam animados com o novo sabor. Esse deve ser a jogada mais ousada com um produto de consumo de qualquer tipo desde que Eva começou a distribuir maçãs. Acredito que isso faria pela marca Coca-Cola o que a Coca-Cola Diet fez pelo mercado de refrigerantes Diet. Porém, os rivais da Coca-Cola entenderam o verdadeiro objetivo do movimento. Pepsi e Coca têm disputado igualmente. Na minha opinião, o outro lado vacilou. A Pepsi está dando a seus funcionários O dia de folga para comemorar. A Pepsi diz que com a ação de hoje, A Coca-Cola admitiu que não é a original. Apesar das críticas e consumidores preocupados, a empresa se mostrou confiante em sua decisão. você tem 100% de certeza de que essa nova fórmula não vai fracassar?
Como eu disse, eu acho que esse é o caminho mais seguro. Porque foi o consumidor que fez isso. Nós não fizemos. A Coca-Cola está nervosa? De jeito nenhum. Nunca nos divertimos tanto. Não foi uma decisão leviana. Trabalhamos nisso, John, nos últimos 4 anos. Mesmo após investir milhões em testes, pesquisas e formulação, a Coca-Cola acreditava ter garantido o sucesso. A New Coke parecia ser uma vitória fácil que os colocaria de volta no topo, e ninguém sentiria falta do sabor da fórmula centenária que sustentava a empresa inteira. Eles achavam que todos simplesmente deixariam 100 anos de Coca-Cola se dissolverem na história. No entanto, essa arrogância seria sua ruína. A reação foi imediata. Quase todos odiaram a New Coke. As ações da Coca-Cola caíram na Bolsa de Valores de Nova York, enquanto as da Pepsi dispararam. Pior que o aumento dos números da Pepsi era a crescente raiva dos consumidores da Coca. Acho a New Coke doce demais e prefiro a antiga. 40 mil ligações e cartas furiosas pedindo o fim da New Coke. A Coca recebeu tantas ligações furiosas que contratou um psiquiatra para ouvir as ligações e entender os sentimentos dos consumidores. Ele comentou que as reclamações soavam como se fossem sobre a morte de um familiar. Milhares em todo o país se uniam para trazer a Coca-Cola clássica de volta às prateleiras. Um dos grupos mais proeminentes nessa luta era o Old Cola Drinkers of America, um grupo liderado por Gay Mullins. Organizaram protestos, criaram petições e foram à mídia expressar seu descontentamento juntos. E ao todo, Mullins gastou $30 mil do próprio bolso para lutar pelo retorno da Coca-Cola clássica. Eles não podem fazer isso. Não é americano, pois lutamos guerras pelo direito de escolher e ter liberdade. Em outros lugares, as pessoas estavam boicotando a Coca-Cola, jogando a New Coke nos esgotos, vaiando os comerciais da nova bebida e acumulando milhares de dólares em Coca-Cola original comprada de vendedores do mercado negro. A nova Coca-Cola foi um desastre total, mas a Coca-Cola fez tantos testes e pesquisas e eles tinham todos os dados para provar que a New Coke era melhor do que qualquer outra coisa. Então, como isso pode ter acontecido? Bem, o problema com todos os testes que a Coca-Cola fez é que eles nunca levaram em consideração o elemento humano da bebida. O simples fato é que todo o tempo, dinheiro e habilidade investidos na pesquisa com consumidores sobre a nova Coca-Cola não conseguiram medir ou revelar a profundidade e o duradouro apego emocional à Coca-Cola original sentido por tantas pessoas. As pessoas haviam criado um vínculo com a bebida clássica ao longo de gerações inteiras. Entre isso e as campanhas que ligaram a Coca-Cola à cultura americana, muitos consumidores viram a New Coke como uma afronta ao país. Essencialmente, a New Coke fracassou porque a empresa Coca-Cola não percebeu o apego emocional duradouro que as pessoas tinham com a bebida original e decidiu arrancá-la em favor de buscar um sabor que não tinha nada a ver com Coca. Todos os testes de sabor diziam que as pessoas preferiam o gosto desse novo produto ao produto centenário. O que eles não tinham levado em conta era o enorme apego emocional que existia a essa marca. A reação negativa dos antigos consumidores fiéis e da imprensa, que mantinha a indignação, acabou sendo excessiva. Em 11 de julho de 1985, a empresa Coca-Cola reconheceu seus erros. Em coletiva de imprensa, anunciaram que a fórmula original da Coca-Cola retornaria como Coca-Cola Classic. Sou Don Quiog, presidente da Coca-Cola. Ao lançar o novo sabor, sabíamos que milhões o prefeririam, e isso se confirmou. Também sabíamos que superaria o sabor do nosso principal concorrente. E realmente supera. O que não sabíamos era quantos milhares de vocês iriam ligar e escrever pedindo para trazermos de volta o sabor clássico da Coca-Cola original. Bem, nós lemos e ouvimos e vocês sabem o resto. O povo americano ficou eufórico, mas o retorno da Coca-Cola Classic não foi uma vitória para todos. O New York Times informou que a Coca-Cola perdeu cerca de $30 milhões em New Coke não vendido, além dos 4 milhões gastos em pesquisa e marketing. Esse dinheiro seria recuperado rapidamente, pois a Coca-Cola Classic superou a New Coke e a Pepsi, tornando-se novamente o refrigerante mais vendido. E quanto à New Coke, ela foi renomeada como Coke Two nos anos 90, mas nunca conseguiu se firmar no mercado e foi completamente descontinuada em 2002. Confira meu vídeo sobre a campanha Compartilhe uma Coca-Cola, um exemplo de jogada de marketing bem sucedida da Coca-Cola.